Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Eu hoje estou de feriado em relação aos atendimentos, não estou atendendo hoje, estou descansando nesse sentido, mas estou fazendo slides para aulas, organizando algumas coisas, né? Então, sempre a gente tem algumas demandas aí para fazer, mas tá bom, tá um ritmo mais tranquilo. E o que eu quero comentar com vocês hoje? Sobre aliança terapêutica, sobre tipos de perguntas que a gente deve fazer para o paciente, sobre como que a gente conduz esse primeiro contato e os demais contatos. Eu acho que é legal sempre a gente relembrar essas coisas, tá? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: falar pouco, ouvir mais. O que quer dizer isso, Fábio? Ouça. Eu já tenho esse cuidado até quando o paciente me manda um WhatsApp querendo marcar uma consulta. Eu já pergunto: o que está acontecendo contigo? Eu não pergunto: tu tem dor? O que tu machucou, né? Eu pergunto: o que está acontecendo contigo? Já lá no WhatsApp, e já deixo o paciente falar. E na consulta também é importante fazer essa pergunta. É uma pergunta, como a gente diz, é uma pergunta aberta, tá? Então a pessoa chegou, sentou, né? A Fátima tá dizendo, isso é um desafio para muitos, é verdade. Pergunta assim: o que está acontecendo contigo, tá? E deixa o paciente falar o que está acontecendo com ele. Deixa ele falar. Se durante a fala, essa fala dele, né, que pode ser mais longa, ele de repente vai te fazer uma narrativa do presente para o passado, ou ele vai começar lá no passado até chegar ao presente, entendeu? Ele vai contar lá não sei quando começou, papapá, e hoje eu tô assim. Ou ele vai dizer assim: hoje eu estou assim porque tá acontecendo isso e isso, porque papapá, e aí lá não sei quanto tempo, entenderam? Então a gente faz essa... Deixa a pessoa fazer esse raciocínio. E se durante essa fala, esse relato, tu tiver assim uma vontade de interromper, sabe? Que tu fica ali te segurando, não interrompe, guarda as tuas perguntas, tá? Outra coisa que eu não faço, eu não anoto enquanto a pessoa fala. Enquanto a pessoa fala, eu estou olhando para ela, eu estou prestando atenção. Porque se ela tá falando e eu tô assim, com a cabeça baixa, anotando o que ela tá falando, eu não tô prestando atenção nela. Eu não tô fazendo uma conexão empática, eu não tô me conectando corporalmente com essa pessoa. Vocês conseguem entender isso? Então, a gente tem que estar muito atento. E aí, depois que ela termina de falar, a gente pode até repetir alguns pontos da história para ver se a gente não perdeu nenhuma informação e se a gente entendeu bem o contexto, tá? A Fátima tá dizendo, ouvir a história de cada um é fundamental. Então, por exemplo, a pessoa contou que ela teve um acidente de carro e desde então ela vem sentindo e fez uma lesão, e ela vem sentindo dor na perna, dificuldade para caminhar, e papapá, e ela vai contando. Então, quando ela termina esse relato, eu digo assim: tá, então tu tiveste um acidente de carro, isso? Sim, né? Tá. Depois a gente entra com as perguntas em relação... Eu não fico perguntando já
nível de dor e papapá. Então eu já vou entrar com uma pergunta tipo: o quanto isso que está acontecendo contigo está interferindo na tua vida, tá? Por quê? Porque daí a gente já tem uma ideia de nível de incapacidade, sem dizer incapacidade. A gente já tem uma ideia de fatores emocionais envolvidos. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei. Desde então eu tive o acidente, daí eu tive o problema na perna, daí eu não tô conseguindo caminhar direito, tá? Daí eu pergunto: o quanto isto está afetando a tua vida? Aí a gente pode até falar de 0 a 10. 0 é nada, 10 é muito, é da pior forma. Aí o paciente vai dar um número, tá? O que essa situação não deixa tu fazer? Coisas que tu gostaria de fazer e que tu não consegue fazer, ou que tu não estás fazendo por conta dessa situação, tá? E aí, por exemplo, esse paciente vai dizer: eu não consigo caminhar, eu não consigo ir até o centro que eu queria ir, eu não tô conseguindo me abaixar para pegar as coisas e pegar meu neto no colo, por exemplo, tá? Então, a gente tem aí uma percepção de incapacidade, uma diminuição da qualidade de vida e da autonomia dessa pessoa, porque ela não consegue fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. E a gente tem que entender que, assim, são coisas simples, o caminhar. Como me disse uma paciente esses dias: eu quero caminhar na rua sem ajuda de ninguém. Eu quero caminhar na rua sem ajuda das muletas. E é possível fazer isso. Então, eu tenho que entender que isso é um objetivo viável para o caso, certo? E deixar claro para o paciente que é possível. Há um trajeto que a gente vai ter que percorrer, uma caminhada terapêutica, mas vai ser possível, tá? Eu não fico perguntando durante o exame físico, por exemplo, que é algo que eu deixo para depois, eu não fico perguntando toda hora: dói? Doeu? Tá doendo? Porque às vezes o paciente nem está sentindo dor, mas nós estamos o tempo inteiro lembrando isso, e aí o paciente diz assim: eu acho que era para eu dizer que era para doer, porque ela não para de me perguntar se dói, né? Então a gente acaba gerando confusão no paciente por conta desse nosso foco incorreto na dor, tá? Claro que a maioria dos pacientes nos procuram porque eles têm dor. É inegável, mas eu não foco só nisso. E eu não tenho que saber só a intensidade, eu tenho que saber a qualidade, como em que momento do dia isso tá mais presente para ti, tá? Sempre perguntem questões. Eu falei ali, né? O que isso tá te incapacitando a fazer, tá? Me conta como é que tá o teu sono, me conta como é que tá a tua atividade fisiológica para ir ao banheiro, por exemplo, atividade sexual, são todas questões, por exemplo, o sono, questões digestivas, né? Evacuação, micção, atividade sexual, né? São todas questões que têm uma relação física e emocional muito grande, né? Então, assim, a gente já vai entendendo o panorama, já vai entendendo o contexto do que está acontecendo ali com esse paciente. Façam o maior número de perguntas abertas que vocês conseguirem. Me fala sobre isso. Me fala sobre essa questão de não conseguir caminhar sozinha. Me conta como é isso para ti. Aí a gente já vai pescando algumas coisas em relação a estados depressivos. E um outro fator
que eu costumo explicar também para os pacientes, que é a autoeficácia, tá? Que daí eu pergunto assim, tá? Tu não consegue caminhar sozinho. O que que tu faz para resolver as coisas que tu tem que resolver? Entendeu? Por quê? Por que é autoeficácia? É como cada um de nós resolve os problemas que tem diante de si, tá? Então, assim, eu não consigo ir caminhando sozinho, mas eu vou com as muletas, eu demoro mais, mas eu vou igual. Eu espero alguém chegar em casa para me ajudar, mas enquanto isso eu vou fazendo outras coisas, eu não me paraliso por causa disso. Então, assim, é o quanto esse paciente consegue lidar com o problema e achar estratégias que, às vezes, essas estratégias se transformam em soluções para o seu problema. E a gente já sabe que as pessoas que têm uma autoeficácia maior, elas têm mais chance de ficarem bem, elas têm mais chance de melhorar, tá? Aquele indivíduo que, frente aos problemas, reclama de tudo, fica brabo, desiste, não acha solução, e isso não é só para o aspecto, para um aspecto da vida, é para vários aspectos da vida. Esse indivíduo, ele tem mais dificuldade de lidar com uma dor crônica, por exemplo, com uma disfunção que vai demandar muito para sua recuperação. Por quê? Porque ele não tem resiliência. O que é resiliência? A resiliência é a capacidade de se reinventar, de começar de novo, de dar um reset e ir atrás. E muitos pacientes não têm isso. E precisa ser trabalhado, ele precisa entender que para chegar no objetivo que ele quer, a gente vai ter que chegar a achar estratégias para fazer com que o ponto final seja alcançado. Então, eu desenhei para uma paciente esses dias assim, ó, ela tem um problema bem crônico e tal, tem baixa autoeficácia. E aí ela entrou na clínica, foi ao banheiro e eu conversei com o marido, assim, bem rapidamente, o marido dela. Eu disse, e como é que tá? Ele, ela tá querendo desistir do tratamento, ela tá muito, tá cansada, não tá querendo colocar mais energia, dararara. Porque tem baixa autoeficácia e tem uma tendência à vitimização, a se colocar no papel de vítima da situação, que não é culpa de ninguém, na verdade. Daí, depois que ela foi ao banheiro, entrou, no atendimento, sentamos, eu peguei um papel, uma caneta, botei ali, ponto zero, ponto final. Tá? Que é lá caminhando, sem muleta, Daí eu pedi para ela, marca aqui nessa linha aonde tu acha que nós estamos no andar do teu tratamento. O 0 é quando a gente não tinha começado ainda e lá no final é onde tu quer chegar e eu quero que tu chegue. E ela marcou aqui assim. Eu disse, o que significa tu ter marcado aqui? Ela ficou me olhando. Significa que tu não andou nada, tu não progrediu nada, ou tu já progrediu alguma coisa? Já progredi. Tá. E tu entende que ainda tem um caminho a percorrer pra gente chegar lá no final onde tu quer? Entendo. Tá. E tu entende que a gente só vai chegar lá no final aonde tu quer se tu caminhar junto comigo e com as outras pessoas que estão te atendendo? Porque se tu desistir agora, tu vai voltar provavelmente pro 0. Mas eu não posso escolher esse caminhar para ti
sozinha. A escolha maior é tua. Aí retomei todas as questões de dor, retomei a questão do gráfico que a gente faz, né, para recuperação. Então, assim, o paciente começou, ele tá aqui, daí a gente vai progredindo, ele sobe um pouquinho, daí acontece alguma coisa, ele tem um pouco mais de dor num dia, ou ele não tá muito bem, ele desce de novo. Aí daqui a pouco ele sobe, vai subindo, desce mais um pouquinho, não desce tanto. E aí, em algum momento, ele vai chegar num platô. Eu fiz esse gráfico para ela. Então, a gente tem dias melhores e a gente tem dias piores. Tem dias que a gente desce um pouquinho, mas a gente nunca volta no zero no inicial, porque nós estamos num processo que vai caminhando. E aí ela disse para mim, faz sentido isso. Então talvez hoje tu esteja num dia em que tu tá um pouquinho mais para baixo nessa curva. Então vou te atender, a gente vai trabalhar e depois tu vai me dizer como é que tu tá saindo. Se tá saindo mais para baixo nessa curva ou um pouco mais para cima. E de fato, depois do atendimento, tudo que a gente fez, ela disse, eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais leve, né, tô sem aquela coisa, aquela dúvida, porque, olha só, tem vários colegas, ó, a Larissa, amada, minha linda, o Luiz que entrou aí, tem um monte de gente que atende paciente crônico, e não é assim, ó, foguete. Se for, me contem a receita de vocês, porque, né, são muitas questões que estão envolvidas. Não é à toa que esse indivíduo entrou nesse processo. E daí não é do dia para a noite que ele vai chegar lá naquele platô do foguete, né? Tá? O pessoal fica falando, né? Foguete não dá ré. Pois é, né? Mas às vezes ele, sei lá, o foguete dos pacientes desce um pouquinho e depois sobe um pouquinho de novo. Pelo menos essa é a realidade, né? E por ser complexo, faz parte aí da história, né? Então, comenta isso com o paciente. Então, com essa paciente, às vezes eu fico, pessoal, antes de tocar nela, eu fico meia hora, mais ou menos, conversando, reforçando, trabalhando autoeficácia, sabe? Vamos de novo, tá? Que a Érica tá dizendo, são catastróficos. Enxerga nuvem negra em tudo. Tudo é um horror. Tudo é um problema muito grande. Tudo na vida. E por que que o problema de saúde vai ser diferente? Não vai ser diferente, né? E então, assim, ter essa noção. Então, eu reforço tudo isso e não é algo, como é que eu posso dizer para vocês? Não é algo artificial. Eu acredito naquilo que eu tô falando. Eu acredito nessa estratégia. Porque se a gente não acreditar, isso não passa a verdade para o paciente, não passa confiança, né? Então, olha no olho, conversa, chama a atenção para a realidade e trabalha a autoeficácia, né? E daí eu dei o exemplo para ela. Tem pessoas sobre autoeficácia. Tem pessoas que a pessoa vai sair, vai furar o pneu do carro, tá? O que essa pessoa vai fazer? Vai ficar puta da vida, vai ficar braba, vai esbravejar, vai xingar todo mundo, porque eu sou um azarado mesmo, porque tinha que furar o pneu do meu carro. E nisso ela já perdeu não sei quantos minutos, só nesse praguejar aí, e essa pessoa já tá gastando uma energia fundamental.
A chance dessa pessoa ir trocar esse pneu e se machucar, dar alguma coisa errada, ela aumenta. E é fato, tá? Vai ter outra pessoa que vai olhar assim, bah, furou o pneu. Sai do carro, vai lá, troca, tararararará, trocou o pneu, é isso, bora que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. É uma estratégia. E vai ter aquela pessoa que vai ligar pro seguro e vai dizer, olha, furou o pneu, tô aguardando, vai aguardar, vai tentar resolver o problema, ou então vai ter a pessoa que vai deixar o carro parado lá, vai pegar um Uber, eu já fiz isso, pego um Uber, vou pro meu compromisso, resolvo o que eu tenho que resolver, depois eu volto para organizar o pneu do carro. De todas essas estratégias, todos têm uma boa autoeficácia. O pior é o primeiro, que fica praguejando, ele até faz, mas ele pragueja, aquilo se torna uma coisa, uma catástrofe na vida, como disse a Érica. É uma catástrofe. E esses comportamentos a pessoa leva para dentro do tratamento com a gente. Ela leva quando ela tem dor, então ela não consegue entender esse processo que não é linear de recuperação. E aí ela pragueja, porque comigo, ela vitimiza, ela faz um negócio assim do tamanho de um bonde. E eu falei isso para ela. A gente pode ter vários caminhos, como eu dei aí, vários caminhos, né? Mas qual é o melhor para resolver o problema? Com certeza não é o primeiro. Não é o cara que fica lá praguejando, esbravejando, reclamando e às vezes vai lá, machuca o dedo quando tá trocando o pneu. Por quê? Porque ele tá tão fixado em reclamar das coisas e não consegue entender e resolver o problema da melhor forma possível. Imprevistos, problemas, tudo isso vai acontecer, né? E ela chegou me dizendo assim, pegamos um engarrafamento, não sei o que. Eu disse, tá, mas tá tudo bem. Tá aqui, não tá aqui? Então tá tudo bem. E não pensem que isso é uma coisa fácil. Isso é um processo que a gente também tem que trabalhar na gente, né? E eu fui trabalhando muito isso. Hoje em dia eu consigo ter maior adaptabilidade quando surgem os problemas, mas não é algo fácil. E para o paciente também não é fácil. Mas se a gente tem essas estratégias na vida, a gente consegue encarar melhor as doenças que aparecem para nós. E digo mais, a gente até consegue diminuir a quantidade de doença que aparece, né? Porque a gente fica menos estressado, a gente libera menos interleucinas, substâncias pró-inflamatórias no nosso corpo, que vão alterar os tecidos, que vão alterar nosso sistema imune, né? Então, encarar o que tem que ser encarado. Então, eu não sei se eu falei que eu gasto meia hora. Não, faz parte do atendimento dessa paciente um tempo dessa conversa, desse trabalho, né, muito cognitivo com ela. Cognitivo, tá? E depois eu vou pro corpo. Então, depois, aí eu vou pra terapia manual, eu vou pro exercício. Então, vou fazer com que o corpo também ajude essa pessoa a chegar lá no ponto que ela quer. E isso é muito legal. Mas para ter esse tipo de abordagem, a gente precisa entender o contexto do paciente, entender como é que esse paciente tá. Se é um paciente muito agudo, que tá com muita dor, às vezes ele não quer muita conversa, principalmente no primeiro dia, tá? Então, saber dosar isso também. Às vezes eu já vou tocando nele, vou conversando ao mesmo tempo. Na quinta passada eu atendi uma menina, uma moça, né? Que tá fazendo pré-vestibular para medicina, tá muito estressada, é o dia inteiro sentada de aula e tal, e tava com uma crise lombar. E ela tava com bastante dor, então eu vi assim, ela tava inquieta, ela não queria muita conversa. Então já
tá, vem aqui, te movimenta, eu quero ver, vamos testar já algumas coisas e a gente, enquanto eu vou te tocando, a gente vai conversando. Então, eu consegui acalmá-la e, ao mesmo tempo, usar uma estratégia de conversa enquanto eu tava tocando, tá? Mas, normalmente, assim, só quando é um caso que tá mais agudo, que a pessoa, né, ela não consegue parar e tal, aí eu vou para essa estratégia, tá? E bem importante para a gente finalizar, no final desse primeiro atendimento, e a gente pode fazer isso em outros atendimentos também, perguntar para o paciente: se alguém te perguntar como foi a tua consulta comigo, como tu resumiria? Como é que tu contaria para uma outra pessoa como foi a nossa consulta? O que a gente conversou? Como é que foi? Esse é um teste, que é o Kiran O'Sullivan Test, é um teste que a gente faz para ver o quanto o paciente, né, a gente conseguiu chegar no cognitivo, o quanto o paciente entendeu do que a gente conversou, o quanto essas estratégias, aquilo que a gente falou, ficou, tá? Isso é bem importante, porque às vezes a gente fala e o paciente não gravou nada, porque a gente não foi claro, né? Então a gente precisa ser claro, tá? Quero contar coisas legais que vão acontecer. Essa semana, quinta-feira, a gente vai comemorar o dia do fisioterapeuta, né? No Círculo. O dia do fisioterapeuta é na quarta, dia 13. Mas no Círculo, nós vamos comemorar no dia 14, às 20 horas, com uma live falando de fisioterapia, de prática, de caso clínico, a vida como ela é. Quem tiver assistindo, quiser entrar ao vivo com a gente, também vai ser convidado. Então, vou amar ter vocês. A gente vai ter uns convidados fixos, mas vai ter os convidados que vão entrar e sair. E isso vai ser muito legal. Então, quinta-feira, às 20 horas, eu espero vocês, tá? E loguinho, a gente já vai estar lançando a agenda 2022 do Círculo. Uhul! Né? Então, curso online Desvendando a Fáscia, que é para profissionais de educação física e fisioterapeuta, profissionais do movimento. O Vitality Flossing e o Disfunções da Fáscia, que são exclusivos para fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia, e muito mais vem por aí, tá? Eu tô com uma parceria com a Art of Motion, então a gente vai ter webinars em inglês e alemão, tá? No ano que vem. E vai ser muito top, eu tô assim muito feliz de participar desse projeto da Art of Motion, e vem muito mais. Ali na bio do Círculo tem as listas de espera para inscrições, então se vocês têm interesse, tarará, a gente já se inscreve ali e a nossa equipe de atendimento contacta vocês, ou então manda um direct aqui pra gente que a nossa equipe também atende, tá? Então, diafragma com o Léo em Campinas, olha aí, ó, tá? Vamos ver isso então. O ano que vem o Léo vem pra cá, tá, Érica? Em abril ele vem pra Porto Alegre, é o curso exclusivo do Círculo, tá? Ano que vem também a gente vai trazer de novo o Paolo Tosi, tá? Paolo Tosi, referência mundial em fáscia, nós ainda tem pouquíssimas vagas, ele vem agora em novembro para Porto Alegre, ele vai ficar 2 semanas aqui, porque a gente teve turma extra, então ele vem trazer uma abordagem muito legal de avaliação e tratamento da fáscia, e ele retorna para Porto Alegre, eu não sei se não é abril também, eu sei que é primeiro semestre de 2022. Então tem muita coisa por aí, e para quem tá longe, como a Andrea, que eu tô vendo que entrou aí, tá lá no Canadá, né, Andrea? Tem o meu curso online de fáscia, que vocês podem
né, fazer também. Tem cursos online do Círculo, tem muita coisa boa. O importante é a gente não ficar parado e seguir estudando, porque a gente tem muita coisa para aprender, né? A busca pelo conhecimento, ela é infinita, literalmente, tá bom, amores? Então, ó, um bom feriado para vocês. Eu espero vocês na quinta, às 20 horas, pra gente fazer esse bate-papo sobre fisioterapia para comemorar o dia do fisioterapeuta, tá bom? Ó, super beijo. E a gente se vê. Até! Se cuidem!